Aleluia, 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 aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, ano de 2025. O Evangelho está em Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 7. Estamos começando hoje. Jesus terminou o discurso apostólico e está agora começando a ensinar os seus discípulos de uma maneira diferente. Não é o discurso apostólico. E está agora com grandes multidões também. Estamos iniciando o capítulo 12 de Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de escondido que não venha a ser revelado, e nada há de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Deveis temer aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos, minhas queridas, na terça-feira, se não me engano, terça-feira, Jesus falava Ele almoçou na casa de um fariseu importante que o reprimiu, reprovou, porque ele comia sem lavar as mãos. E Jesus disse-lhe que ele é hipócrita. Hipócritas estão preocupados com o exterior, mas o interior está cheio de podridão. E diz para eles: antes dê esmola do que vocês têm do lado de fora, e o interior será também purificado, santificado. Meus irmãos, eu dizia, a palavra de Deus, Jesus,
o Verbo, ele nos purifica, ele nos santifica, e esta santificação se dá no trabalho, na partilha, na caridade, partilhando os bens. Quanto mais pecadora é uma pessoa, mais ela deve ser convidada a rezar. No passado a gente tinha alguns preconceitos na nossa igreja católica, né? Certas pessoas não podiam fazer isso na igreja, fazer aquilo outro. Tem limitações, tem, mas tem muita coisa que todos podem fazer na igreja. Os casais que não são casados no religioso, enfim, que estão amigados, tem muita coisa que pode fazer, principalmente na igreja, não só na igreja, mas no mundo, para purificar, para santificar. Como é bom, como é agradável, como é maravilhoso ajudar os pobres. Hoje, nossa pastoral Água na Peneira, que faz às quintas-feiras centenas de marmitas para doar para os nossos irmãos que moram na rua ou em situação de rua, a alegria daquelas senhoras, daquelas pessoas que doam o serviço, doam o material, trabalham na alegria. Pois bem, o que Jesus ensinava na terça-feira é: dê esmola para santificar-se. E hoje, Jesus, começando esse novo discurso, agora com os seus discípulos, ele diz para eles que estavam milhares de pessoas reunidas, a ponto de uns pisarem os outros. Olha aí. E Jesus fala para eles, primeiro para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, e explica que é hipocrisia. A hipocrisia nos leva a pisar os outros, a se achar melhor, mais bonito. Acha que a riqueza é um valor, a beleza é um valor que não passa, nos coloca preconceituosamente. Isto é hipocrisia. Isso tem o poder de nos julgar no inferno. E Jesus diz então: tomai cuidado com a hipocrisia. Nada vai ficar escondido. Nem o que disse no quarto vai ser revelado em cima dos telhados. Tudo que tiver dito na escuridão vai ser dito à luz do dia um dia. Olha, Deus conhece o íntimo do seu, do meu, do nosso coração. Então abramos o nosso coração para Deus, basta. Se nós abrirmos o nosso coração para Deus, vamos viver, deixar que a luz de Jesus, a luz do amor, a luz da palavra, a luz da caridade nos ilumina. Nós vamos ter o coração transparente, alegre para os nossos irmãos. Isso é muito bom. Isto é altamente terapêutico também, cura a alma e o corpo. E Jesus diz: não tenham medo, não tenhais medo. É o pedido de Deus em todo o Velho Testamento, quando ele dava uma vocação importante a um profeta, como também deu a Maria, a João Batista. Todos ficaram balançando, ficaram com medo. Zacarias, não é mesmo? Ficou mudo, teve medo. Então, não tenha medo, quem está dizendo é Jesus. Não tenha medo de deixar que Deus ilumine o seu interior, o seu coração. Abra para Ele o coração agora. Fale para Jesus da sua realidade, de quem é você. Jesus está, pois, irmãos e irmãs, nesse Evangelho nos falando que a fé e obras refletem do nosso coração que ilumina o mundo. E é a palavra a palavra de Deus nos purifica. As boas obras, a palavra que nos envia a sermos caridosos e bondosos, nos purifica de todas as nossas impurezas. Aí vem o apelo de Jesus: não tenhais medo. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não pode jogar a alma no inferno. Tenha medo daquele que pode
matar o corpo e jogar a alma no inferno. E isto é quando nós nos afastamos de Deus. Afastamos de Deus, aí sim, a hipocrisia tem esse poder. A hipocrisia não deixou que muitos se convertessem naquele tempo. Como também hoje precisamos combater a nossa hipocrisia. E aí vem Jesus insistindo: valeis mais do que muitos pardais. O pardal era o pássaro mais barato do mercado. Não valia nada, mas vendiam. Então, Jesus quer dizer, ele cuida dos pardais, ele cuida de cada fio de cabelo nosso, ele cuida de nós, ele nos ama. E se ele cuida de nós, deixemos que ele nos conduza e teremos, pois, neste mundo, uma vida feliz que culminará com a felicidade eterna, dom gratuito do Pai, que nos enviou o Filho e pelo Espírito Santo nos conduz hoje pelos caminhos da missão que Jesus iniciou e nos confiou o seu segmento hoje. O Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.